Defensoria no Cárcere. Projeto analisa a situação de presos provisórios. Decisão judicial. Matadouro de Porto Calvo fica interditado até nova inspeção. Veja também, Moradia Legal regulariza a situação de quase 700 imóveis em Delmiro Gouveia e Carneiros. O Em Dia com a Justiça começa agora. Olá! O projeto Defensoria no Cárcere começou a visitar todas as unidades prisionais do Estado para analisar a situação dos presos provisórios. A ação tem apoio do Poder Judiciário e vai dar mais celeridade aos processos. A ação acontece no Presídio de Segurança Máxima da capital e conta com a participação de 8 defensores públicos, além de assessores e estagiários que irão acompanhar a situação processual de cada preso provisório das unidades. Pelo menos uma vez por ano a gente faz esse atendimento coletivo em todas as unidades do sistema prisional alagoano. Em contrapartida, também fazemos os atendimentos individuais, que são feitos semanalmente pelo nosso núcleo de atendimento ao preso provisório e à execução penal. Ainda segundo a coordenadora do projeto, as 9 unidades pertencentes ao sistema prisional deverão ser visitadas pelos defensores públicos até o mês de setembro. E posteriormente, ou concomitantemente, dependendo da nossa disponibilidade de pessoal, fazermos também a análise dos presos que já estão condenados, não é? Aí unicamente para verificar a questão das progressões de regime. O projeto Defensoria no Cárcere existe desde 2015 e é uma iniciativa da Defensoria Pública do Estado, desenvolvida em parceria com a Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social. Este defensor lembra quais os problemas mais comuns que são encontrados durante a ação. Esse trabalho de análise dos processos sempre encontra essas situações de prisões cautelares com excesso de prazo. Às vezes, há situações assim de petições, né, que estão para ser feitas e aí a gente já agiliza esses pedidos que necessitam ser feitos nos processos e outras situações mais simples. O juiz titular da 16ª Vara Criminal da Capital, Execuções Penais, José Braga Neto, comentou a ação. Ele disse que esse trabalho é importantíssimo para a justiça. A grande maioria dos encarcerados são pessoas hipossuficientes, não têm advogados, né? Então, é importantíssima a presença da Defensoria para fazer a defesa dessas pessoas. Notadamente quando ela é direcionada lá no cárcere, na própria unidade prisional. A gente tem um diálogo muito firme, muito constante com o sistema prisional, com o Poder Judiciário, que recebe essas nossas demandas e tem dado cada vez mais agilidade na apreciação dos pedidos que são formulados. Então, isso tudo gera uma agilidade no andamento dos processos e uma resposta mais efetiva também para quem se encontra privado de liberdade. O homem acusado de matar a amiga da esposa foi condenado pelo Tribunal do Júri a mais de 19 anos de prisão. A motivação do crime seria uma conversa entre a esposa do réu e a vítima em uma rede social. Bruno Laurindo do Nascimento foi condenado pelo Conselho de Sentença do 1º Tribunal do Júri de Maceió a mais de 19 anos de prisão pelo assassinato de Daniela dos Santos em 2016, amiga da ex-companheira dele. O fato inusitado desse caso é que, após periciar o celular da vítima e constatar conversas em uma rede social, a polícia então chegou ao nome do acusado. Ele tinha visto, segundo consta dos autos, uma conversa da vítima com a esposa dele, a vítima incentivando a esposa a deixá-lo. Então essa foi a torpeza, o motivo que vai ser, evidentemente, explorado pelo Ministério Público em plenário. O acusado teria ciúmes da esposa dele, que teria amizade com a vítima e a vítima aconselharia ela a se separar e ficar com o filho. E é isso que o Ministério Público vai defender, que o motivo foi fútil.
Durante o júri, duas das testemunhas, uma delas a mãe da vítima, contaram como o fato aconteceu e garantiram que Bruno foi o responsável pelo assassinato da jovem de 23 anos. Aí surgiu o acusado com um revólver na mão, um revólver preto. Pronto, aí ele olhou para mim, né? Olhei para ele, observei bem, entrei, com o revólver na mão ali. Pronto, quando eu cheguei, entrei, escutei mais 2 estampidos. Quando saí, a minha sobrinha já estava morta lá. Começou a conversar com ela disse, vamos conversar ali em cima que a minha mãe e meu pai tem problema de coração e pressão. Aí foi mais ele. Quando eu pensei que não, aí me deu uma dor tão forte no peito, uma dor, agonia. Aí eu comecei a passar mal, digo, vou atrás da Tita, que a gente chamava ela de Tita. Quando eu ia botando o pé num degrau para chegar no outro, ele já vinha descendo com a arma na mão. Aí disse, entra, senão eu atiro com a arma na mão. Quando eu subi, a minha filha estava lá estirada. Durante o interrogatório, o réu negou o envolvimento com o crime e o defensor público Marcelo Barbosa sustentou a tese de negativa de autoria. Ele nega veementemente. Existem provas que embasam a acusação, mais fundadas no reconhecimento, sobretudo fotográfico. A memória falha, a memória é corrompida. O matadouro de Porto Calvo continua interditado por decisão judicial. Uma audiência de conciliação foi realizada para tentar reabrir o local, mas ainda é preciso uma inspeção que reavalie as condições do prédio. O encontro foi mediado pelo juiz José Eduardo Nobre e contou com a presença do Ministério Público e do prefeito David Pedrosa. A audiência foi adiada porque não existia ainda condições de se firmar qualquer tipo de acordo, uma vez que não tem um laudo técnico especificando se há condições ou não do matadouro funcionar. Existe um laudo anterior que diz que o matadouro não pode, em hipótese alguma, funcionar nas condições que estão atualmente. Nós tivemos acesso às imagens do matadouro antes da inspeção e, como é possível constatar, a situação não era das melhores. O prefeito lembra que, desde que o laudo da ADEAL foi emitido, há cerca de 1 ano, melhorias já foram realizadas no prédio e que, segundo ele, já dão condições para que as atividades sejam retomadas no local. Naquela época, ele estava não tinha condições de funcionar, mas a gente fez reforma, a gente se adequou com o que a ADEAL e o Ministério Público do Trabalho pediu, a gente vem acompanhando aqui com os técnicos e reformou o matadouro. Então a gente veio aqui pedir para a abertura do matadouro e o doutor Eduardo e o doutor Adriano, o promotor e o juiz, pediu uma urgência para outro laudo da ADEAL. Então ele deu um prazo de 5 dias para a ADEAL vir para o município fazer outro laudo sobre matadouros para ver o que a gente pode fazer para reabrir. Segundo o promotor, além da estrutura, as questões ambientais também devem ser levadas em conta para que o local seja liberado. Tudo agora depende de uma nova inspeção. A ADEAL tem que vir fazer um novo levantamento sanitário, verificar se existem condições de operar, desse matadouro operar, de industrializar a carne, etc. No entanto, falta também um laudo do Instituto do Meio Ambiente, aliás, um laudo não, uma licença ambiental, que o matadouro não tem, não possui. Enquanto os órgãos de fiscalização não emitem um novo laudo, o matadouro permanece assim, vazio e de portas fechadas. Em caso de descumprimento, a liminar determina que a prefeitura receberá uma multa diária no valor de R$10 mil. Juízes do TJ de Alagoas se capacitaram sobre 2 temas importantes para o dia a dia dos magistrados. A administração pública e o poder de polícia é o tema deste curso, voltado para magistrados, que acontece na Escola Superior da Magistratura. O curso é ministrado pelo juiz Carlos Alei de Melo, mestre em Direito Público. Apresentar uma visão geral sobre os fundamentos do direito administrativo, do regime jurídico de direito público, inclusive com abordagem constitucional, democrática, uma visão que vai atualizar até velhos paradigmas do direito administrativo e, na sequência, a aplicação desses paradigmas aí, desses institutos ao próprio poder de polícia, que é também uma disciplina do direito administrativo, também voltada a uma visão mais democrática e constitucional de respeito aos direitos fundamentais na aplicação tanto do judiciário no controle da ação da administração pública, como também da própria administração na sua
a sua atuação, né? Os magistrados que participaram do curso destacaram a importância do tema debatido e o quanto ele pode ser útil na atuação diária de cada um deles. Tem importância principalmente nessa época de eleição, né, quando o magistrado exerce o poder de polícia. Isso assim no primeiro momento. Agora, no dia a dia do juiz de direito, não eleitoral, a gente exerce o controle judicial da administração pública, né? A atividade administrativa é muito importante para o desempenho das diversas funções dos magistrados e, portanto, esse curso veio a nos dar subsídios muito importantes para que essa atuação seja a melhor possível. Dentro desse contexto, temos um dos melhores professores da área dando esse curso, que é o nosso colega Carlos Allen. O programa Moradia Legal 3 chegou ao sertão de Alagoas e realizou a entrega de quase 700 registros de imóveis em Delmiro Gouveia e Carneiros. O programa Moradia Legal 3 chegou ao sertão. 416 títulos de propriedade foram entregues no município de Delmiro Gouveia. Com isso, as instituições ganham, mas ganham sobretudo as famílias beneficiadas, que recebem o título de propriedade devidamente registrado de maneira gratuita. Assim, o Tribunal de Justiça garante o direito constitucional de moradia digna, segura. O desembargador e vice-presidente do TJ, Celírio Adamastor, acompanhou a entrega dos documentos, representando o presidente Otávio Praxedes. O Poder Judiciário se sente engrandecido, certo, por fazer mais essa ação de cidadania, entregando à população carente de Delmiro Gouveia, terra do Barão de Mauá, conhecido por Barão de Mauá, essas 416 escrituras. O prefeito de Delmiro Gouveia agradeceu a parceria e disse que vai buscar ampliar ainda mais o projeto no município. Nós vamos continuar o trabalho porque, primeiro, é um direito das pessoas e, segundo, porque você não sabe a alegria de a pessoa ter o seu documento e ter acesso, principalmente, às agências de financiamento e de melhoramento das suas residências. Dona Maria vive há 16 anos com o marido, filhos e netos. Ela nos contou que nunca pôde ter o registro por causa do valor. Hoje, graças ao programa, ela diz estar mais tranquila e segura. Para mim veio numa boa hora, ótimo. Na hora boa, meu marido está desempregado, eu não tinha condições de fazer e quero valorizar minha casa, né? O programa Moradia Legal 3 continuou no sertão, desta vez beneficiando 270 famílias carentes do município de Carneiros. Assim que recebeu o documento, a dona Rita não conteve a emoção. Vivendo sozinha, ela disse estar feliz em poder garantir agora uma herança para os 15 filhos que estão morando fora. Aqui ninguém toma, né? Na hora que eu falecer, fica pro filho, né? Herancinha para deixar, né? Para quando ele vier de São Paulo, ter onde morar, né? Já o seu José mora há 4 anos com a mulher e uma filha. Antes, ele só tinha o documento de compra e venda da casa. Antes eu não tinha, né? E agora eu tenho um documento, que eu posso falar que a casa é minha mesmo agora. Segundo o coordenador da ação, o juiz Carlos Cavalcante, com o evento de hoje, o programa Moradia Legal ultrapassa o número de 35 mil documentos entregues nas 3 etapas. Nós já ultrapassamos 5 mil títulos. Há uma possibilidade concreta de até o final atingirmos aproximadamente 10 mil títulos. Nas 3 etapas, já ultrapassamos 35 mil títulos de propriedades entregues. É um número muito significativo. O Em Dia com a Justiça desta semana termina aqui. Confira outras notícias do Poder Judiciário alagoano nas nossas redes sociais e no nosso portal. Inscreva-se no canal da TV Tribunal no YouTube e veja todos os nossos vídeos. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!